quero dar as boas-vindas, né, a todos os senhores deputados, senhora deputada, membros da comissão, dar as boas-vindas também ao secretário da Agricultura, Ricardo Gouveia, a nossa presidente da SIDASC, a Luciane Surdi, que nos prestigia nessa manhã, também ao Jader, que é o gestor do Departamento Estadual de Produtos de Origem Animal. Seja bem-vindo, Jader, e a todos. Apenas colocar em apreciação a ata da última reunião, nós já encaminhamos ela para os gabinetes, né? Então, aqueles que não tiverem nenhuma observação, nós já podemos colocar em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovada, então, a ata da última reunião. Eu quero aqui, nós vamos, então, temos 2 projetos aqui a serem relatados, e também um requerimento. Eu vou colocar já a ordem do dia, primeiro a discussão aqui de um requerimento de autoria do deputado Coronel Mocelin para a realização de uma audiência pública de forma virtual, em data a ser agendada, para deliberar soluções relativas ao grave problema da estiagem e seus impactos na agricultura da região oeste de Santa Catarina. Aí eu gostaria de ouvir aí o autor do requerimento, se ainda vamos manter este requerimento, e fica, então, a palavra com o Coronel Mocelin. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas, a todos os convidados que estão presentes nessa reunião. Quando eu fiz o requerimento, já faz uns 15 dias, a situação do oeste estava bem grave, a gente não tinha noção quando é que ia voltar a chuva. Mas agora eu consulto também os colegas se há necessidade, porque eu acho que a chuva voltou ao normal lá, a situação está se normalizando. A questão é dos financiamentos, das pessoas que perderam a safra, que precisam conseguir dar a volta, e às vezes eles não conseguem. Não sei se há necessidade de fazer essa audiência pública, ou agora a gente consegue contornar através dos órgãos do governo, fazendo esse meio de campo junto aos agricultores. Bom, deixo aí em aberto, então, se alguém quiser usar a palavra agora, ou aguardar para ver mais alguns dias, talvez, o desdobramento dessas questões, e depois fazermos uma reunião, ou se quiserem também convocar o setor financeiro, fique à vontade. Depois, as pessoas a serem convocadas, a Comissão de Agricultura, juntamente com a equipe do deputado Mocelin, podem mobilizar. Aí fica em discussão, então. Posso falar? Deputada Marlene. Eu acho, como disse o deputado Mocelin, primeiro, bom dia a todos, né? Bom dia, presidente, bom dia, colegas, bom dia ao secretário, a Luciane e os demais presentes. Eu acho que, como o governo do estado esteve no Oeste, né, e vai iniciar uma série de programas, já iniciou, aliás, uma série de programas de apoio, eu acho que seria interessante a gente esperar um pouco, né, aguardar em uns dias, 1, 2 semanas, para um pouco antes do final, obviamente, das atividades da Assembleia, para a gente ver se é necessário. Nesse momento, eu não vejo que vá dar muito resultado. Acho que a gente tem que esperar mais um pouquinho. Choveu e o Estado iniciou uma série de programas que eu acho que a gente precisa ver a eficácia e aí depois ver se é necessário ou não. Ok. Mais alguém? Deputado Mocelin, o que o senhor quer aguardar? Quer colocar em votação? Não, eu acho que a sugestão da deputada Marlene, que eu também tinha pensado no mesmo sentido, da gente aguardar agora, vamos ver como é que se comporta daqui para frente, se houver necessidade mais tarde, a gente retoma o assunto. A gente sabe que as pessoas ainda estão com dificuldades, mas eu sei das ações que o governo do estado está fazendo ali na região, na região oeste, e a questão dos recursos também, de repente, necessidade do governo federal, daí teria que ter alguém representante do governo do federal para a gente poder ver quais as ações possíveis do governo civil, mas muitas das situações foram amenizadas, principalmente a questão da água para a sede lá dos animais e tudo mais, já está bem contornado. Então tá ok, então vamos suspender esse requerimento, fiquem aberto, né? E na sequência, nós só gostaríamos de pedir então ao deputado Mocelin para ele relatar o PL 0264.1 de 2020, se ele já está pronto, pudesse relatar até para discutir, logo em seguida vamos ouvir aqui o secretário Ricardo Gouveia.
parecer ao projeto de lei número 0264.1/2020. Ele altera a lei 8.676 de 92, autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira. O relatório: trata-se de projeto de lei de origem parlamentar que visa alterar a lei 8.676 de 92, com o objetivo de acrescer a implantação da agrofloresta na política do desenvolvimento rural do Estado. A proposta legislativa está estruturada em 3 artigos. O primeiro determina a inclusão da implantação da agrofloresta na política de desenvolvimento rural do Estado. O segundo dispõe sobre o Estado realizar parcerias com agricultores e pecuaristas para a implantação de agroflorestas em áreas rurais desmatadas. E, por fim, o artigo estabelece cláusula de vigência. Justifica o autor que a atividade de agroflorestas auxilia fundamentalmente na manutenção dos ecossistemas, sendo uma forma de sustentação de famílias, em especial aquelas em situação de interesse social, mantendo o agricultor no contexto rural. Porém, é importante destacar que recuperação de áreas de conservação, segundo a concepção aqui delineada, também pode ser uma realidade para grandes propriedades. A proposta foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça no dia 20 de outubro de 2020 e encaminhada à Comissão da Agricultura nos termos do regimento interno da Casa. É o breve relatório e sobre o voto. Examina a matéria sob a perspectiva do inciso 2º do artigo 75, combinado com o artigo 144.3, ambos do regimento interno desta Casa. Assim, no que tange ao interesse público, entende que a proposta de implantação da agrofloresta é consoante às ações de desenvolvimento rural do Estado já determinada pela lei. A agrofloresta é uma forma de uso do solo que combina em uma mesma área e em um determinado tempo o cultivo de espécies arbóreas ou arbustivas, frutíferas com componentes eminentemente agrícolas, para possibilitar renda a curto, médio e longo prazo, bem como a manutenção de um solo fértil e saudável. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 0264.1/2020. Era isso, presidente. Ok, obrigado, deputado Mosselin. Coloco, então, em discussão o projeto de lei 0264 de 2020. Então, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por maioria. Na sequência, nós gostaríamos também de pedir para a deputada Marlene Fengler para deliberar sobre o projeto de lei 280.1 de 2019, também de autoria do deputado Padre Pedro. Bom dia, mais uma vez, presidente. Eu gostaria de solicitar a retirada de pauta desse projeto, porque eu estava conversando agora há pouco com o secretário da Agricultura e eu me lembrei que a Secretaria da Agricultura tem também um projeto chamado Agroconsciente, que é mais ou menos a mesma coisa que esse projeto aqui do Padre Pedro. E eu gostaria de conversar com o secretário e com o representante da IPAGRE para a gente não criar um projeto que diz a mesma coisa do que já existe. Então, se eu puder fazer isso, retirar de pauta para poder ter essa reunião com eles e poder ver se efetivamente são projetos similares ou se dá para tirar alguma coisa, enfim, para que esse projeto seja aplicável na prática. Pode ser? Ok, deputada. Pode ser. Vamos tentar só agilizar para que a gente possa tirar, Sim. tendo em vista que é um projeto ainda do ano de 2019. Tá? Fico pedido aí para que, no menor tempo necessário para que a senhora possa... Na próxima reunião estará pronto para relatar. Ok. Bom, nós também tínhamos o projeto de lei 33, de autoria do deputado João Amin, que também dispõe sobre a aquisição por restaurantes e estabelecimentos congêneres de pescado fresco diretamente dos pescadores artesanais e aquicultores. O relator era o deputado Moacir Sopelsa, aliás, e que também solicitou mais um tempo aí para estudo desse projeto. É isso, deputado Sopelsa? Exatamente. Bom dia a todos os deputados, bom dia, presidente Zé Milton Schaeffer, o secretário da Agricultura, o Ricardo, também a Luciane, presidente da SIDASC. Esse projeto, na verdade, eu tinha o voto já pronto
para votar hoje, deputado Zé Milton. Mas eu não tinha conhecimento, e ontem, falando com a Luciane da SIDASC, ela me alertou do risco daqui um pouco que nós vamos correr de oferecer pescados, né? Pescados, moluscos, direto para os restaurantes com a inspeção apenas municipal. E eu também não tinha conhecimento de quando esse projeto tramitou na Comissão de Justiça, foi pedido diligência para a SIDASC e para a Secretaria da Agricultura. E o parecer da Secretaria da Agricultura e da SIDASC foi contrário. Agora, quando estava o projeto para mim relatar, nós pedimos diligência para o Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura não se manifestou. Eu estava tentando falar com o deputado João Amin para conversar com ele e, de fato, retirar de pauta hoje para a gente discutir melhor o projeto. E o deputado João está me retornando agora, eu vi a mensagem dele aqui. Então, eu imagino que a gente tenha, deputado Zé Milton, antes do recesso, mais uma reunião da Comissão de Agricultura. Sim. E aí nós podemos discutir esse projeto. Mais em conversa com a presidente da SIDASC, que ela entende que nós não deveríamos, nesse momento, aprovar da forma que está o projeto. Então, vamos discutir. Eu acho que o deputado João, eu consigo hoje conversar com ele e na próxima reunião nós vamos dar um encaminhamento que será discutido entre os pares. Tá bem? Obrigado, deputado Sopelso. Então, aguardamos aí um encaminhamento. Também é um projeto que já aguarda algum tempo. Se pudermos agilizar, seria muito interessante. Bom, então, dito isto, nós vamos passar, então, agora, nós fizemos um convite, né, para que o secretário Ricardo Gouveia, que já ele próprio havia solicitado também essa oportunidade, juntamente com a presidente da SIDASC, a Luciane, para fazer aqui uma apresentação sobre o programa de sanidade animal em Santa Catarina, para que possamos entender, até porque tem muito a ver com alguns projetos que já estão sendo discutidos, inclusive esse último que o deputado Sopelsa acaba de colocar. Então, é uma preocupação, a sanidade tem sido um fator importantíssimo, né, para o agronegócio catarinense e, ao mesmo tempo, exige de todos nós o maior cuidado possível e preocupação para mantermos aí o atual status, né, para que isso possa continuar sendo um instrumento aí de comercial e também sanitário referenciado de Santa Catarina. Então, portanto, eu quero deixar a palavra, eu não sei, secretário Ricardo, primeiro ao senhor, depois à Luciane e também ao Jader, naquilo que vocês vão se organizando. Nós temos aí um espaço aí de 20 minutos para que vocês possam fazer as colocações e os deputados terão mais uns 5 a 8 minutos para poder fazer as indagações e tirar as dúvidas pertinentes nesse momento, porque sempre está tendo muita pressão e também muita modificação na legislação sanitária, o que deixa todos nós um tanto quanto preocupados. Portanto, secretário Ricardo, seja muito bem-vindo a esta reunião e eu deixo a palavra com o senhor. Bom dia, secretário Zé Milton, deputado Zé Milton. Primeiro, agradecer aí a possibilidade dessa pauta junto à Comissão de Agricultura. Sem dúvida, o tema sanidade, como a gente já conversou, né, ele precisa estar mais presente nas nossas debates, nas nossas discussões, né? Bom dia, deputada Marlene, bom dia, deputado Sopelsa, deputado Mocelin, o que eu vi que estão presentes, né? Não sei se tem mais algum deputado presente, mas também já estendo bom dia aí, né? Também estou presente aqui, Ricardo. Sareta, desculpa. Bom dia, tudo bem, Sareta? Bom dia, tudo bem. Sim. Bom, nosso objetivo que a gente fez, pediu até a inclusão numa pauta aí, como o deputado Zé Milton falou, né? Vocês, deputados, sempre estão aí com várias reivindicações, pedidos de setores, né, que são extremamente importantes, né, sem dúvida nenhuma, né? São pedidos também com grande interesse social e econômico, né, de atender essa população.
mas que muitas vezes a população não conhece tanto o assunto e acaba, diante de uma necessidade, diante de uma situação, compelindo para uma posição que pode nos colocar em certo risco, ou certa dificuldade, ou problema até comprometer a saúde pública, né? Para não falar em outras questões, como, por exemplo, né, o comprometimento dos nossos certificados sanitários internacionais, né? Isso nos preocupa muito, porque algumas práticas que a gente possa adotar no Estado, elas podem ser não bem aceitas, vamos dizer assim, pelos mercados internacionais, né? E aí simplesmente parar, né? Eu me lembro ainda o ano passado, um anúncio, aliás, no início desse ano, um anúncio feito pelo Ministério da Agricultura com relação à possibilidade de transitar animais do Paraná e do Rio Grande do Sul aqui por Santa Catarina, né? Houve já uma reação imediata de alguns mercados, principalmente, no caso, a Coreia, né, do Sul, querendo saber o que estava acontecendo e com a possibilidade de suspensão imediata da exportação. Quer dizer, é uma coisa que a gente precisa acompanhar, né, e está muito próximo. Então, eu pedi esse espaço junto com a Luciane e vou deixar para a Luciane e o Jader apresentar, e depois, ao final, se precisar, eu também estou aqui à disposição, mas eu prefiro que eles, que são mais técnicos no assunto, possam trazer algumas informações para servir de base, de orientação para os senhores deputados aí, né? E também deixar a Secretaria, a SIDASC, à disposição dos senhores para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que tenham ou que venham a ter, né, em outras ações, em outros projetos aí, né, que realmente está transitando nesta casa. Então, eu passo aí a palavra à Luciane, e a Luciane, então, conduz junto com o Jader a apresentação que nós preparamos aí, de forma bem objetiva, né, Luciane? Obrigado, deputados. Obrigado, secretário. Ok. Bom dia, secretário, presidente Zé Milton, deputado Moacir Sopelsa, deputada Marlene, deputado Sareta, deputado Mocelin, deputado Marcos Vieira. Um prazer estar aqui com vocês, falando brevemente, resumidamente, sobre a importância do trabalho de defesa agropecuária em Santa Catarina, que tem um reconhecimento mundial. E o nosso... Luciane, só me permita cumprimentar o deputado Marcos Vieira, que cometi uma gafe aí, passei também. Bom dia, deputado. Ok, obrigada, secretário. Então, todo o trabalho de Santa Catarina em cima voltado para a defesa agropecuária, ela envolve aquilo que a deputada Marlene estava falando agora no começo da reunião, a defesa sanitária vegetal, né, a defesa sanitária animal e o serviço de inspeção. O Brasil faz parte da OIE, né? E, obviamente, Santa Catarina tem 2 certificados na parede, né, concedidos pela OIE, e com o reconhecimento de área livre de febre aftosa, ainda sem vacinação, né? É ainda o único estado do país com esse diferencial. Acreditamos que em 2021 haja alguns outros estados aí que já reivindicaram, mas nós temos que manter esse status, né? E ter um cuidado do todo, né? Então, quando nós falamos em defesa agropecuária, nós estamos envolvendo todos os serviços, né? Porque a OIE, além dela dar essa transparência para cada país das ações, das doenças existentes, isso é muito importante, nós não podemos omitir informações através do Ministério da Agricultura, que comunica isso à OIE semestralmente. Também a OIE ela tem uma grande importância aí como informações de doenças, informações científicas para todos os países, para a comunidade veterinária, e o apoio solidário aí a países com doenças, né, com doenças nos seus plantéis aí de
animal. Então, nós vemos como uma grande importância também a preservação do nosso serviço de inspeção, né? E que o entendimento das instâncias que nós temos dentro do serviço de inspeção no país, né? Serviço de inspeção federal, estadual, municipal. Então, eu gostaria que o Jader falasse rapidamente sobre isso. A gente teria uma apresentação, mas como o nosso tempo é bastante limitado, eu acho que é importante a gente também esclarecer isso para dar um norte para essa casa e dizer que a SIDASC é uma grande parceira, né, e queremos estar sempre presentes em qualquer projeto, né, dessa casa, como forma de orientar, informá-los, né, e sermos esses grandes parceiros que sempre fomos. Então, eu vou passar para o Jader para falar rapidamente aí e agradeço a nossa oportunidade. Bom dia a todos. Prazer, é uma oportunidade aí, né, a gente poder estar discutindo esse tema em conjunto. Bom, a gente tem uma apresentação, mas talvez aí considerando o tempo e os temas, talvez seja mais interessante a gente conversar, né, e tirar dúvidas e vai ser talvez mais produtivo do que realmente propriamente passar os slides, a não ser que vocês preferirem. Não te ouvi. Pode tocar, Jader, é contigo. Então, na verdade, assim, uma das grandes preocupações aí, o secretário Ricardo Gouveia e a Luciane já falaram, né, a questão dos mercados internacionais, perfeito, e o outro ponto importante é que a gente não pode esquecer que é o próprio mercado nacional, né, Santa Catarina hoje ela é aderida ao CISB e ela tem que seguir, né, o Estado de Santa Catarina tem que seguir as regras determinadas pelo Ministério da Agricultura. E levando em consideração esses dois fatores, o que nos últimos tempos aí uma das grandes preocupações que eu imagino que é de todo mundo é com relação ao desenvolvimento aí do agronegócio e das propriedades das agroindústrias principalmente. É preciso considerar aí e aí muitos projetos e muitas discussões vêm em cima dessa temática, né, o que é bastante louvável. O que acontece é que, no nosso entendimento, a maioria, muita coisa nos últimos anos já mudou em relação à legislação. Então, a gente já tem aí muitas possibilidades para uma pequena, média agroindústria aderir ao mercado, até mesmo nacional, né? Hoje vocês já devem ter ouvido falar do CISB. Então, uma pequena agroindústria, uma grande agroindústria, ela pode aderir a esse sistema e ter o mercado nacional, com o cumprimento de algumas regras. Seja via o serviço de inspeção estadual ou seja via o serviço de inspeção municipal. E o que é exigido, né, é exigido o mínimo necessário para que o produto eles tenham a qualidade e a garantia na equidade do alimento. Então, hoje, só para vocês compreenderem um pouquinho, a gente tem o serviço de inspeção municipal que pode aderir ao CISB, tem um consórcio que pode aderir ao CISB, tem o estabelecimento em si, sozinho dentro do estado, que pode aderir, se ele possui o serviço de inspeção estadual, ao CISB. Então, tem várias aí alternativas para uma pequena, média agroindústria. E fora isso, a gente recentemente está trabalhando em cima, né, e construindo, amadurecendo o sistema com relação ao Celuarte, que é mais uma coisa aí que que é muito promissora para uma pequena e média agroindústria, que também faz dela atingir o mercado nacional de forma de cumprir uns requisitos mínimos e a segurança que ela produza dentro de uma segurança mínima, né, do ponto de vista tanto da produção animal quanto da produção do produto que vai ser consumido disponível para os seres humanos aí. Então, a gente tem que levar em consideração aí nas discussões, nos projetos, que as questões de oportunidades aí, hoje, existem muitas. E talvez o caminho aí desses projetos que nós estamos recebendo aí, o foco é tentar trabalhar e melhorar a qualidade, né, dessa produção. Que muitas vezes o que não está acontecendo é que as agroindústrias elas não estão conseguindo atingir uma qualidade mínima necessária de padrão, de água, de produto mesmo, o produto sai contaminado, e é isso que a gente tem que tentar, de alguma forma, abarcar e resolver, né? O Estado, aí a gente trabalhando numa proposta, inclusive
pela SIDASC, e existe a legislação 17.15.15, né? Ela foi publicada, que permite a comercialização entre a Associação de Municípios. A gente trabalhou ali numa proposta para buscar a regulamentação dessa legislação. Ela já está pronta, né? Hoje está atualmente na Secretaria da Agricultura, mas que também é uma coisa que vem muito numa linha muito parecida aí dessas últimas propostas, mas com algo a mais aí de regulamentar e que tenha realmente uma auditoria em cima do processo para que o produto ele não saia de qualquer forma, né? Que não saia sem uma garantia mínima. A gente sabe aí que o Estado tem várias oportunidades, tem mais de 200 serviços de inspeção municipais implantados, ou seja, o Estado está relativamente bem nesse quesito. Nós somos 295 municípios. Então, existem várias alternativas aí que possibilitam que as agroindústrias possam aderir aos mercados. O que a gente tem que, na nossa visão, enquanto inspeção de produtos de origem animal, é dar garantias mínimas. A gente não pode, né, permitir que o consumidor, que o produto chegue lá na ponta, contaminado, e seja colocado na prateleira, ou no supermercado, ou no restaurante, e gerar um risco à saúde pública. E aí são vários os riscos aí, né? Desde um grau máximo, podendo levar à morte, né? Os casos mais extremos, obviamente, mas isso pode acontecer, até os casos menos graves, mas que têm consequências para a saúde pública, né? Qualquer internação, qualquer ida ao médico, ao uso do Sistema Único de Saúde, ele é um gasto, ele é um problema para a sociedade como um todo, e não é isso que a gente quer. Então, acho que é isso. Eu não vou passar a apresentação, né, mas eu acho que a gente está à disposição, de repente, discutir a proposta aí da regulamentação da 17.15.15, que é um caminho aí, que é um meio termo, né? Foi falado aí de algumas PLs que como alternativas, mas a gente acredita que talvez regulamentar a 17.15.15 seja uma das alternativas. Deputado, por favor. Deputado Zé Milton, queria aproveitar o tempo ainda da apresentação para fazer alguns complementos aí, né? Em resumo, né, nós temos um sistema de defesa sanitária que começa no Brasil, começa pelo Ministério da Agricultura. Quem determina, quem comanda todo o sistema de defesa sanitária no sentido amplo, né, no Brasil, é o Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura, por sua vez, está inserido, né, por acordo, por participação do próprio Brasil em entidade como a OIE, né, as regras internacionais também, né, as regras definidas pela Organização Internacional de Saúde Animal, né, conhecida pela sigla OIE, né. Então, nós ficamos bastante atrelados, vamos dizer assim, quando a gente vai falar em flexibilização, mudança de legislação, essas coisas, as regras, né, tanto internacionais como as do Ministério da Agricultura e a do Estado também, né? O Jader, quando ele fala no CISB, o CISB foi uma alternativa criada pelo Ministério da Agricultura alguns anos atrás, exatamente para dar uma possibilidade que aquele produto, por exemplo, produzido aqui em Santa Catarina, se ele atende às questões sanitárias, ele possa ser comercializado no Brasil todo, né? O selo Arte, por exemplo, foi falado, é uma ferramenta nova, mas ele está mais direcionado para a produção artesanal, né, Jader? Aquele pequeno produtor que faz aquele produto mais artesanal, né? Mas o que eu quero complementar é dizer que qualquer alteração, como, por exemplo, peço licença aí para me referir a um caso concreto desse projeto de lei do deputado João Amin, sem entrar nas considerações do projeto, que, sem dúvida, a intenção deve ser a melhor possível do deputado tentando ajudar esses pescadores aí, né? Mas nós não podemos, por exemplo, passar por cima. Né? Opa, caiu aí o tiro. Voltou agora, voltou. Tá. Então,
nós colocamos em risco, podemos colocar em risco a saúde da população, né? O Jader tinha aí na apresentação dele, por exemplo, alguns dados, né? De doenças, de parasitas, de bactérias que são encontradas nesses animais. E parece assim, né? Às vezes que o peixe tá limpinho, tá, né? E tal, né? Mas é muito fácil você encontrar. O senhor quer que o Jader apresente rapidamente? Não. Só fazendo essa referência para não tomar muito tempo. É muito fácil de você encontrar, né? Algumas dessas vermes aí, vamos dizer assim, né? Jader, você que é veterinário aí, Luciane, né? Ou, por exemplo, uma Escherichia coli, né? Coli, né? Num peixe, né? Num molusco, né? Então, não quero assustar ninguém aqui, ninguém deixa de ir no restaurante japonês comer, sabe? Não é isso, né? Mas precisa ter um certo controle, precisa ter uma inspeção, não dá para, né? Outra coisa certas... Às vezes a gente nota, né, que o produtor, o pequeno produtor, tem aquela ânsia de tentar vender o produto dele, atingir outros mercados e tal, mas existe essa hierarquia de legislação, de coisas que não dá para simplesmente a gente ignorar. Então, se ele tem, né, isso é que traz a segurança sanitária para o Estado, para o país e para o Estado de Santa Catarina. Se nós começarmos a simplesmente visando uma melhor forma de atender o produtor, simplesmente sem olhar para o lado sanitário, nós podemos estar comprometendo muito, né, outros setores ou outras atividades aqui, né? E essa é a grande preocupação e que eu queria trazer junto com a equipe aqui da SIDASC, né, aos senhores parlamentares, né? Porque nós temos um trabalho enorme, são, né, muitos envolvidos, são milhões aí. O Sopelsa já foi secretário da Agricultura por 2 vezes, mas está sempre ligado ao setor, não é, Sopelsa? Sabe muito bem o quanto é duro conquistar um certificado desse, mas é mais difícil ainda manter o certificado se a gente bobear, né? Nós agora recebemos letra A do Ministério da Agricultura para todo o combate à salmonela, né? Desculpa, a salmonela não, a brucelose, né? Brucelose, que isso está dando um up aí na produção de leite, vai dar uma garantia melhor para os produtores de leite, conseguimos ficar abaixo da prevalência 1, né? 0,8, se eu não me engano, né? Quer dizer, isso é significativo, né? É muito grande. E tudo isso é um trabalho que precisa ser feito exatamente visando proteger a população, proteger da segurança alimentar aí, né, a população. Então, esse o destaque, deputados, que a gente quer trazer aos senhores, né, de que se existem algumas regras, né, às vezes podem parecer muito burocráticas, né, mas elas são necessárias para que a gente possa ter essa segurança, né? Há uma discussão, por exemplo, forte, né, havia, né, por exemplo, o pessoal daqui se compara muito com Minas com relação ao queijo de leite cru, né? Lá existe um trabalho de muitos anos que conseguiram chegar a um ponto que eles têm um controle desse leite cru, né, que nós ainda não temos, né? Então, não dá para diminuir o tempo, né, de produção desse leite, né? Nós temos que manter como forma de segurança, né? É um exemplo, mais um exemplo a ser trazido, né? Então, são coisas desse tipo, né, que a gente quer trazer ao conhecimento dos senhores e senhora, né, Marlene? Para que vocês tenham isso como um pano de fundo, tenham isso dentro de um cenário, né? E como disse a Luciane, qualquer necessidade, contem, né, com o conhecimento técnico da SIDASC, se for o caso da IPAGRE, né, do nosso setor aí, para poder fundamentar, apoiar tecnicamente a decisão, a posição desta casa aí, de cada um de vocês, deputados. Obrigado aí. Obrigado, secretário. Alguém da equipe tem mais alguma observação? Senão vou ofertar a palavra agora para a deputada Marlene, que está pedindo, mas se tiver alguma complementação nesta fala, Luciane ou Jader.
Sim, deputado, só queria colocar novamente a nossa equipe de inspeção à disposição, em especial o deputado Moacir Sopelsa, que está com o PL ali do deputado João Amin, sobre a questão da comercialização de pescados. Então, a gente fica à disposição para dar maiores informações para ele, porque sabemos que é algo assim, bastante delicado e tem que ser cuidado, né? Tem um certo cuidado com esse produto que é vendido aí da forma como está sendo comercializado. Então, ficamos à disposição, deputado Moacir, para a gente dar maiores orientações e informações. Ok. Jader, tudo bem? Aguarda aí alguma pergunta, então? Eu vou deixar a palavra para... Rapidinho, só um outro ponto aí importante, muito rapidamente, né, que é uma visão, fora toda a visão sanitária, que ela é importantíssima e o Estado tem que zelar por ela, tem toda uma questão aí de zelar pelas indústrias que estão regularizadas, que já se regularizaram, né, e que tem todo um processo aí implantado, que elas também não podem ser penalizadas, né, por outros tipos de projetos que eventualmente que não consideram a qualidade, a segurança como uma premissa, né? Então, assim, é importante a gente levar isso em consideração, né? A questão da tributação também, a regularização do mercado, isso também é uma coisa que não é um aspecto sanitário, mas é um aspecto também social importante, tá bom? Obrigado, Jader. Então, deixo a palavra com a deputada Marlene, por favor. Eu, na verdade, queria saber, com relação à regulamentação da 17.515, acho que é isso, né, Jader? Se a gente não poderia ter acesso a isso ou, de repente, marcar até uma reunião para discutir essa regulamentação, para que a gente conheça um pouco mais de forma mais concreta e, de alguma forma, de repente, até poder contribuir. A outra coisa é se a gente pode ter acesso a esses slides, já que não deu tempo de colocar aqui, mas se puderem nos encaminhar, eu acho que é importante para a gente ter um conhecimento mais, em termos de dados, mais concreto também dessas informações. E a outra coisa é o selo arte, na verdade, o secretário Ricardo já praticamente explicou aqui, porque ele trata da produção artesanal, né? Eu sou abordada, todas as vezes quase que eu vou para o Extremo Oeste, eu sou abordada por pequenos produtores com relação a essa questão. Então, mas aí eu também vou marcar uma conversa com vocês para poder conversar pessoalmente e conhecer um pouco melhor, porque lá em Itapiranga, por exemplo, tem uma produção muito grande de melado, né? E aí também os queijos, mas aí o secretário também já falou, mas só para ter um conhecimento melhor também, para poder, inclusive, dar informações mais precisas para as pessoas que me abordam, porque lá tem muita produção artesanal, né, de doces de frutas, enfim, e aí, mas aí eu acho que aí eu marco uma reunião para entender um pouco melhor. Mas as outras duas questões eu queria saber se a gente não teria como ter acesso a ambos. A gente pode encaminhar para vocês a apresentação, eu encaminho por e-mail para vocês. Jader, encaminha para a comissão vai chegar até a deputada, a legislação também, deputada, sobre o selo arte, a gente também pode fazer chegar até a senhora, através aqui da comissão, tá, Jader? Mas encaminha para cada um, encaminha para o Gilmar, aqui da coordenação da Comissão de Agricultura, que a gente vai chegar até os gabinetes aí dos deputados membros da Comissão de Agricultura. Acho que a reivindicação da deputada Marlene é de interesse de todos os deputados também. Luciane, mais alguém gostaria? Você tem o contato ali para poder encaminhar? Não, eu posso solicitar aqui para o pessoal de apoio da LESC, solicitar esse e-mail, então. Perfeito. Aí eu encaminho. Obrigada. Deputado Zé Milton. Por favor, deputado Sopelsa. Primeiro, bom dia a todos mais uma vez, né? Eu também não tinha visto antes o deputado Sareta e nem o deputado Marcos Vieira. A minha tela aqui é menor do que a de vocês, tá? Eu tenho que ficar... Mas só para contribuir, Ricardo e Jader e Luciano. Eu já tive do outro lado do balcão, como falou o
secretário Ricardo, né? Nós temos em Santa Catarina uma cultura, eu vou dizer uma cultura europeia, onde nós temos muita produção, e a Marlene falou dos doces, aí vem os embutidos da carne suína, vem os derivados do leite, que eu acho, Ricardo, nós ainda não temos uma estrutura suficiente. Eu acho que nós temos que começar a pensar nisso realmente, estruturar a SIDASC para ela ter mais condições de estar mais perto, sabe, desse atendimento. Eu quando estive lá, não consegui fazer isso, né? Mas sou parceiro para ajudar que isso possa acontecer. Nós temos aqui as grandes agroindústrias, né, que são o carro-chefe da economia do estado de Santa Catarina e das exportações do Brasil, né? Se formos falar em frango e suínos, e a produção de leite já chegando aí como o quarto, quinto produtor maior do país, né? Mas nós temos esse filão importante que é das pequenas indústrias, né? Que nós ainda não conseguimos dar para elas uma estrutura para elas poderem comercializar o seu produto. O deputado João Amin tem, por exemplo, esse projeto do pescado direto do pescador, né? Olha, se nós conseguirmos, ele não quer que venda o produto sem inspeção. Nós temos que ter a inspeção em cima desse produto, mas nós não temos condições hoje de garantir essa inspeção para que o produto chegue na mão do consumidor com segurança. Então, como seria importante que esse produto não precisasse passar por atravessadores? Daqui um pouco ele precisa ser congelado para ser comercializado, e ele poderia ser comercializado fresco, né? Então, para mim, é uma das coisas muito importantes para o estado de Santa Catarina que nós poderemos eleger como prioridade, né, para a gente realmente fazer essa estrutura para a pequena indústria, para o pequeno produtor. Se nós formos ver, quem conhece a Itália, quem conhece a França, eles têm muita tradição em cima disso, né, onde fazem excelentes produtos que chegam mais diretamente para o consumidor, produtos artesanais, né? Então, é uma coisa que eu gostaria de ver se nós pudéssemos fazer. E eu acho que nós vamos agregar muito valor para o pequeno produtor. Apesar do sacrifício, do trabalho da SIDASC, nós precisamos estruturar melhor a SIDASC para esse atendimento ser mais orientado, né? Feito com os produtores conhecendo, enfim. Era isso que eu tinha para dizer, não vou me alongar muito. Se nós formos falar disso, a gente passa meio-dia, um dia, né? Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, deputado Sopelsa. Mais alguém gostaria de se manifestar? Já vou aproveitar também e reforçar. Posso? Pode, deputado Mocelin, logo depois ouviremos o deputado Neudi Sareta. De forma bem rápida, eu quero reforçar as palavras do deputado Narciso Sopelsa. A gente que veio da agricultura sabe a importância de agregar valor ao produto do agricultor. E eu, quando a gente vai lá na mãe, que trabalha na roça, a gente conversa com os vizinhos, eles reclamam bastante, muito mesmo. Eu estive outro dia lá em Jaborá, paramos lá, tinha umas agricultores, e eles estavam pedindo ajuda, porque eles disseram que eles não podem comercializar o produto, mas os índios, os quilombolas podem, então eles têm que vender para eles venderem, não sei do que, eu não entendi direito ali, daí eles têm que ter sempre atravessador e eles não conseguem comercializar o produto direto deles, da agricultura, para o consumidor. Então, esse trabalho, eu acho que da SIDASC, da IPAG, da Secretaria de Agricultura, de possibilitar os agricultores poderem comercializar direto o produto deles, vai agregar valor ao produto, vai fazer com que eles estimulem a permanência deles no campo, e é uma das demandas que a gente mais recebe quando a gente vai na agricultura. Então, eu acho que é importante nós trabalharmos em cima disso. Era isso, presidente. Ok, deputado G.
Presidente, deputada Marlene, deputados, presidente Luciana, secretário da Agricultura, até em função do tempo já se esgotando, apenas um registro rapidamente, cumprimentar a todos, dizer da importância dessa reunião, e eu queria apenas também me reportar um pouco a questão foi inclusive aquela questão da audiência pública, eu acho que tem ações em andamento, eu apenas queria, viu, Ricardo, teve aquela reunião aqui no S, foi importante, né, o anúncio dessas medidas, muito importante, mas assim, ontem ainda eu recebi uma mensagem, o pessoal da IPAGRE, olha, o governo anunciou, mas nós não temos aqui informação, os agricultores estão vindo aqui, nós não sabemos o que dizer, então talvez aí ver para essas informações chegarem bem na ponta, e principalmente assim para que elas sejam efetivadas e que a gente possa ver também a ampliação dessas medidas. Eu acho que foram medidas importantes, mas me parece que ainda precisa mais. Houve a chuva, mas ainda a questão das águas ainda não está a recomposta, né? Ontem mesmo eu passei por uma frota de caminhões que puxava água para a BRF, né? Então ainda tem esse problema aí. Acredito que as medidas precisam ser intensificadas e aquelas anunciadas, comunicadas, não só comunicadas na ponta, mas efetivamente colocada em prática, porque, pelo menos, de alguém que entrou em contato comigo, que estava aqui, ligado a uma Secretaria da Agricultura, que os agricultores estavam procurando e que eles não tinham assim, informações mais concretas. Então, talvez especificar melhor, divulgar melhor isso e, na medida do possível, ampliar, já que é do conhecimento de todos que essa estiagem atingiu de forma brutal, realmente, especialmente os nossos agricultores. Ok, muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Neudi. Nós já estamos nos encaminhando. Presidente, se me dá um minuto. Sim. Inclusive, eu lhe dar as suas considerações finais, por favor, Ricardo. Então, eu já faço junto, para ganhar tempo aí. Senhores, é verdade, Sopel, você tem razão, né? Nós temos que desburocratizar, ajudar, né, a funcionar. Eu venho do setor, né, 30 anos na agroindústria, né, e a gente sabe o quanto tem de burocracia. Se aprovar um rótulo de um produto, às vezes leva 6 meses. O mercado já passou, né? A empresa identificou o mercado com um novo produto, mas até às vezes aprovar esse rótulo leva lá 6 meses, 1 ano, né? Então, são coisas desse tipo que, infelizmente, né? Mas as mudanças na legislação, nós já vimos ter problema. 3 ministros que passaram aí não conseguiram fazer muita mudança, né? A Cátia Abreu, puxa vida, me fugiu o nome do último ministro aí, o Blairo Maggi, né? Agora a própria ministra Tereza, com toda a habilidade dela, de deputada federal, de muitos anos e tal, está conseguindo fazer algumas mudanças, mas é muito travado, muito difícil. Nós emitimos uma portaria, a portaria 41 de 2020, né, já visando exatamente essa questão de desburocratizar, de tentar ajudar um pouco mais esse pequeno produtor. Esse tem sido o nosso foco, né, para trabalhar essa situação. E nós temos que evoluir nisso, porque não tem como a gente ter uma estrutura de 1, 2, 3 veterinários, né, que quase exige pelo menos 2 veterinários por empresa, né, porque daí nós vamos ter mais veterinário do que o próprio mercado, vamos dizer assim, forma aí, né? O que nós temos que partir é para o que a Europa, né, como o senhor citou, tem, né, que é a autofiscalização, a autoinspeção, vamos dizer assim, né? É a autoinspeção, não fiscalização, são conceitos distintos que pouca gente ainda entendeu isso, né? Mas é a autoinspeção, né, com controles feitos por profissionais, né? Veja a indústria farmacêutica, alguém sabe de algum bioquímico que trabalha o dia inteiro dentro da indústria farmacêutica? Não tem. Mas na indústria alimentícia tem um veterinário na indústria, né, o dia inteiro. Então, sem dúvida, precisamos evoluir bastante. Sareta, essa questão, deputado, nós estamos tentando fazer de tudo para que a informação chegue lá na ponta, estamos conversando, fazendo reuniões, vídeos, conferências, chamando o pessoal da IPAGRE. Me admira dessa situação do cara da própria IPAGRE falar uma coisa dessa, né? É aí na região de Concórdia, né?
Eu vou ver para que a gente possa, então, aproximar, orientar ele melhor. Mas os programas estão aí, já rodando, né? Já temos, desde o início do programa, antes um pouco da estiagem, somando, já dá mais de 8 mil produtores atendidos, né? E amanhã, possivelmente, a gente já começa também a entrega das sementes de milho para os produtores que vão procurar os escritórios da IPAGRE. Lamento que talvez algum trabalhador da IPAGRE ainda tenha essa dificuldade, mas eu vou passar isso ao presidente novamente e pedir para que dê atenção novamente, replique esse assunto, né? A todos, para que efetivamente o produtor tenha. Nós estamos fazendo isso via as rádios, a rede de rádio da FECOAGRO, que atinge bastante o produtor, e outras redes aí que vão chegando, que chegam aos produtores, mas eu fico preocupado quando o senhor me faz essa Ricardo, até para colocar aqui, esse secretário de Agricultura me fala o seguinte: o secretário estadual de Agricultura disse algo sobre a semente do milho de troca-troca para ser subsidiada. Os agricultores estão buscando lá na prefeitura e tal. Eu acho que é especificamente sobre essa questão, para a gente esclarecer, para não ficar, porque eu acho que o pessoal da IPAGRE é sempre muito esforçado aí, então... Sim, mas, Sareta, quando nós anunciamos na sexta-feira esse programa, né, eu ainda na quinta-feira estava costurando isso para fazer essa distribuição de forma gratuita, né, para o produtor que perdeu, né? Então, nós conseguimos costurar aí com a Fazenda, com as agroindústrias, com a FECOAGRO, e estamos fazendo ela de forma gratuita, mas o deputado Marcos Vieira, a Marlene estavam lá no dia, quando eu falei que a partir de quarta-feira, né, dessa semana, a gente vai estar colocando à disposição. Antes disso, não tinha logística para colocar à disposição. Mas a gente sabe da ansiedade do produtor, e ele está certo, tem que ir lá buscar, incomodar mesmo a IPAGRE lá para o pessoal, para nós trabalharmos e ajudar ele o máximo possível. Ok, obrigado, eu vou informar então, que a partir dessa semana isso deve ser dado encaminhamento, então, né? Exato. Ótimo, obrigado a todos pela oportunidade. Nós estamos à disposição na Secretaria, SIDASC, IPAGRE, SEASA, né, que são as empresas vinculadas aí à Secretaria, né? E esse tema sanidade, quem me conhece sabe o quanto eu brigo por isso há muitos anos, né? E sabe o quanto eu tenho essa preocupação, que é fundamental. A sanidade, eu sempre digo o seguinte: é a camisa para entrar no jogo. Sem sanidade ou sem a camisa, você nem entra no jogo de comercialização hoje, não só nos mercados internacionais, no mercado nacional mesmo, né? O primeiro problema que der, a hora que o cara comer uma ostra num restaurante e ele der uma dor de barriga, ele não volta mais naquele restaurante. Tá bom, muito obrigado, senhores. Presidente, obrigado pela oportunidade, a todos vocês, deputados, né, deputada, pela oportunidade. E, Marlene, estou à disposição lá para a gente falar sobre o projeto de lei, então. Obrigado. Quero aqui agradecer, então, a participação do secretário Ricardo, a quem também cumprimentamos pelo trabalho aí à frente da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural, a nossa querida presidente da SIDASC, a Luciane, também pela participação, pelas contribuições, sempre muito disponível e acessível aqui aos pleitos da Comissão de Agricultura. Nosso veterinário, o Jader Nunes, aí também faz um grande trabalho. Agradecer a todos os senhores deputados que participaram nesta manhã da Comissão de Agricultura, aproveitando para encerrar a reunião, dizer que foi uma reunião muito produtiva, bem esclarecedora, e que seguimos aí nessa caminhada. Tenha essa comissão, secretário Ricardo, como uma grande parceira aí da Secretaria da Agricultura e de todos os pleitos do setor, seja da estruturação das empresas, como também de criação de legislação que venham contribuir com o trabalho da Secretaria. Essa é a missão de todos nós, deputados. Meu muito obrigado pela participação de todos e um ótimo dia a todos os senhores e as senhoras.